Promessa. Essa palavra é usada tantas vezes para tantos jogadores que parece que perdeu o sentido, mas durante toda a sua vida, ela definiu Neymar Júnior. Antes mesmo de estrear no profissional, muitos brasileiros já acreditavam que esse seria o futuro herdeiro do trono de Pelé. O próprio rei acreditava também, tanto que em 2012 reconheceu Neymar como o melhor jogador do que Lionel Messi. Neymar tinha 20 anos. Hoje, com 34, 30 títulos conquistados, 457 gols, sendo 80 pela seleção brasileira, o maior artilheiro da nossa história. Poucos jogadores conquistaram tanto e ainda assim deixaram tanta gente com a sensação de que poderiam ter conquistado mais. A profecia de René Simões, nós estamos criando um monstro no futebol brasileiro, estava correta. Neymar é um monstro de jogador. Construiu uma carreira que outros jogadores só conseguem sonhar em construir. Mas aí que tá a grande questão. Por que parece que faltou alguma coisa? Talvez porque a expectativa nunca tenha sido que o Neymar fosse apenas um grande jogador. Esperavam que ele fosse o maior. Mas entre lesões, decisões e até azar, a carreira dele tomou rumos que ninguém poderia prever. Para alguns, um caicai que não aparecia em momentos grandes. Para outros, o maior jogador brasileiro depois de Pelé. Afinal de contas, quem é Neymar Júnior? O ano é 2004. Neymar já era notícia desde muito antes de entrar num campo de futebol. Ainda nas quadras, aos 12 anos de idade, já era visto como o novo Robinho, o futuro do futebol brasileiro. 2 anos depois, treinou no Real Madrid por algum tempo. Impressionou os merengues. Poderia ter ficado por lá. E é interessante pensar como teria sido sua carreira se não tivesse voltado para casa. Mas quis o destino que ele voltasse para Santos, sem saber ainda que um dia brilharia com as cores do maior rival do Real. 2008. 15 para 16 anos, estreou na Copinha, anunciando para o Brasil que havia chegado. 2009, aos 17, estreou no profissional do Santos. Em apenas 4 anos e meio, Neymar construiu uma carreira que dava inveja à maioria dos jogadores do planeta. 3 paulistas, Copa do Brasil, Libertadores, Copa das Confederações pela seleção, 162 gols marcados, Prêmio Puskás. O Neymar do Santos não correspondeu às expectativas. Ele superou, e muito. Se tornou o único jogador da história a entrar no top 10 da Bola de Ouro jogando fora da Europa e recebeu as honras de Hors Concours, do prêmio Bola de Prata da ESPN. Hors Concours, do francês, algo fora de série, sem concorrência. É que nem a gente fala na bola, os outros estão de bicicleta e tá de moto. O Ney foi o segundo jogador na história a receber essa honra. O outro, Pelé. Ah, outra coisa, o Neymar fez tudo isso aos 21 anos de idade. Em 2014, Neymar já brilhava em Barcelona, Copa do Mundo em casa, o mundo inteiro olhando. Agora, com certeza, esse menino de 22 anos vai sentir a pressão, certo? Errado. 2 gols contra a Croácia, mais 2 contra Camarões. Bateu o escanteio pro gol contra o Chile e converteu seu pênalti. Assistência nas quartas, até aqui. O sonho acabou. Mas isso não abalou o craque, que nessa mesma temporada se recuperou da lesão na lombar e foi campeão da tríplice coroa com o Barça. 39 gols em 51 jogos, 10 na Champions, 7 deles a partir das quartas. Simplesmente decisivo, artilheiro da competição, ao lado de ninguém mais ninguém menos que Messi e Cristiano Ronaldo. 23 anos de idade, o menino prodígio já era uma realidade. Terceiro na Bola de Ouro daquele ano, mas o que na época foi motivo de celebração se tornaria o maior motivo da decisão mais importante da sua carreira. Nos anos seguintes no Barça, Neymar provava a cada partida que podia ser o cara do melhor time do mundo. Remontada, campeão olímpico, títulos, títulos e mais títulos. Esses são os números de 3 dos maiores jogadores da nossa geração aos 25 anos. Os 3 jogadores marcaram época no futebol mundial, e isso se mostra com esses números. Muitos grandes jogadores terminaram suas carreiras com números muito menos expressivos do que esses. E esses 3 conseguiram esses números absurdos com apenas 25 anos. Algum chute de quem é quem? Você não tá vendo errado. Aos 25 anos, Neymar tinha 38 participações para gol, a mais que o Messi, e 208 a mais que o Cristiano Ronaldo. O Neymar não era só um craque, um jogador da elite do futebol mundial. Ele caminhava a passos largos para ser um jogador nunca visto antes. Comparar qualquer jovem brasileiro a Pelé sempre foi injusto. Com o Neymar, parecia possível. Ele era o único que, com sorte, poderia se tornar rei. Mas tinha um problema. Para sentar no trono, Neymar só via uma opção: sair do reino de Messi. Contratação mais cara da história do futebol. Parque dos Príncipes lotado. Nome na Torre Eiffel.
camisas esgotadas. O príncipe estava pronto para se tornar rei, e no começo dessa trajetória parecia que nada podia pará-lo. A primeira temporada de Neymar Jr. no PSG foi coisa de louco, 28 gols e 17 assistências em 45 jogos. Ganhou todos os títulos nacionais possíveis, bateu recorde de dribles em um jogo da Ligue 1, mas tem duas estatísticas que vão mudar completamente como você vê Neymar Jr. Esse gráfico mostra os melhores dribladores do futebol moderno, na temporada em que mais driblaram por jogo e a taxa de sucesso. Quanto mais para cima, mais dribles. Quanto mais para direita, maior a eficiência. Em 2005-2006, Ronaldinho registrou 2.9 dribles por jogo e uma taxa de acerto de 56%. Subindo um pouco mais, Mbappé, Di Maria, Douglas Costa, Vinícius Júnior com 3,4 dribles por jogo e a pior taxa de sucesso, 43%. Mas a partir de 4 dribles por jogo, a gente tá entrando em território dos maiores dribladores da nossa geração. Alguns nomes curiosos, como Saint-Maximin, Ben Arfa e Adama Traoré, que teve quase 5 dribles e a melhor eficiência, 74%. E outros nomes mais esperados, como Hazard e Robben. Num mundo separado dos demais, Franck Ribéry, com 5.5 dribles por partida, e o maior driblador da história, Lionel Messi, com 5.6 dribles por partida e uma taxa de acerto de 66%, um número tão absurdo que ninguém poderia imaginar alcançar, a menos que seu nome seja Neymar Jr. Temporada 2017-2018, 142 dribles em 20 jogos, 7.1 por jogo, 66% de taxa de sucesso. Neymar está sozinho, em termos de dribles, a maior temporada do futebol moderno. E sabe o mais louco? A outra estatística é mais impressionante ainda. Não acredita em mim? Esse é o ranking das temporadas de maior nota da história do WhoScored nas top 5 ligas nacionais. O WhoScored é praticamente o SofaScore antes do SofaScore, e sempre foi referência quando o assunto é nota de jogador. A primeira temporada do Cristiano pelo Real Madrid aparece em 9º, e o Neymar logo depois, em 19 e 20. Mas a lista é completamente dominada pelo ET. O Messi realmente é de outro planeta. Em primeiro lugar, sua temporada lendária de 2011-12, lembrando que o ano calendário de 2012 foi quando ele marcou 91 gols, sendo 50 em La Liga. 50. É impossível alguém ter uma temporada melhor. Em primeiro lugar, acima de qualquer outra temporada, de qualquer outro jogador, Neymar da Silva Santos Júnior. 8.95. Que absurdo. Muitos jogadores não conseguem uma nota dessa se jogarem 100 partidas. Essa era a nota média do Neymar. E se a gente olha pro top 10 sem contar o Messi, dá pra entender ainda melhor quão absurdo foi Neymar Jr. na temporada 17-18, a melhor temporada de liga no futebol moderno. E sabe o melhor de tudo? Era apenas o começo. O Ney finalmente tinha um time pra chamar de seu. Ele tava voando no momento mais importante de sua carreira. Com 26 anos e mais maduro, 2018 tinha tudo pra ser o ano em que o príncipe se tornava rei. O PSG vinha forte para ganhar sua primeira Champions League, e os brasileiros sonhavam com o Hexa. E se tudo desse certo, receberia a tão sonhada bola de ouro. Naquele momento, parecia que ninguém poderia pará-lo. Ninguém, além de seu próprio corpo. A coisa que eu mais amo na vida é jogar futebol. Cada dia que eu fico longe é um dia de sofrimento. Então isso é o que mais me machuca, assim. 5 meses depois de chegar no seu reino em Paris, Neymar lesiona o 5º metatarso. Sua temporada acabou. Champions League, tchau. E a partir desse dia, dessa lesão, parecia que tudo aquilo que os deuses do futebol entregaram para Neymar, em forma de dom e talento, começava a ser cobrado de volta, pouco a pouco. Falando de lesões, esse gráfico mostra quantos jogos foram perdidos por alguns dos melhores jogadores da nossa geração no período que o Neymar estava no PSG, da temporada 17-18 até 22-23. Naquela época, Dembélé era sinônimo de lesão, 119 jogos perdidos, seguido por Hazard, com 80. Onde ficou Neymar? Junto com Dembélé. 119 partidas perdidas, de 318 possíveis, em 6 anos. Nesse mesmo período, o Rodri perdeu 4 jogos de 340 possíveis. E se a gente juntar Mbappé, Cristiano, Messi, Vini Júnior, Modric, Griezmann e Lewandowski, não dá 119 jogos perdidos. Depois dessa lesão contra o Olympique de Marselha, Neymar se recuperou a tempo da Copa de 2018. Durante a fase de grupos, virou meme mundial, com aquela fama de Kaikai. Mas ele não parou, fez gol, deu assistência, primeiro gol em mata-mata de Copa, até que... não vai dar.
2019, mesmo roteiro do ano passado. Lesão em janeiro, perdeu mais um confronto de mata-mata da Champions. E o PSG foi eliminado de forma cruel, mais uma vez. O timing das lesões, parecia que ele só se machucava em momentos importantes da temporada. Maldade das outras equipes? Ou apenas azar? Seus companheiros, independente de quão grandes e lendários no futebol, cometiam erros absurdos. Sentiram a pressão? Ou apenas azar? 2020, agora sem lesão. Neymar carregou o Paris até a final da Champions. Ele finalmente estava lá, saudável e pronto, mas não conseguiu. Deixou a desejar. E seus companheiros também. Fica pra próxima. 2021? Esquece. Fica pra próxima. Copa América de 21, Brasil e Argentina na final, um dos jogos mais memoráveis da carreira do Neymar. Todos os jogadores argentinos ficaram abismados com o que ele fez naquele jogo. Resultado, 1-0 Argentina. Champions de 21-22, é agora, Messi, Mbappé e Neymar no mesmo time. Oitavas de final, PSG e Real Madrid. Na ida o Messi perdeu um pênalti, mas tá tudo bem. Faltam só 30 minutos no segundo jogo e tá 2-0 no agregado, certo? Fica pra próxima. Se tem um jogo que define esse capítulo da vida de Neymar, é esse. Mas antes, precisamos voltar um pouco no tempo. Neymar chegou na Copa do Catar voando. Tava tudo perfeito. O Brasil vinha de uma campanha de eliminatórias impecável, número 1 no ranking da FIFA, cheio de jovens estrelas, tudo pra dar certo. Não é possível. Primeiro jogo da Copa e o Neymar sai com o tornozelo inchado. Não é possível que mais uma vez o Neymar vai se machucar no momento mais importante da temporada. Não é possível que isso tá acontecendo. Por que futebol? Por quê? Mas o sonho não acabou. Sem Neymar, o Brasil venceu a Suíça e mesmo perdendo de Camarões, já estava nas oitavas. Coreia do Sul, Neymar de volta, gol. Foi só um susto. Ufa, ele tá bem. E agora voltamos pro dia 9 de dezembro. Esse capítulo da carreira de Neymar foi definido por lesões, companheiros decepcionando e azar. Esse jogo teve tudo isso. O Ney não conseguiu jogar 100% por conta daquela lesão do começo da Copa. Muito azar. Parecia que não dava nada certo. O Brasil martelava, mas o gol não saía. Até que Neymar foi decisivo mais uma vez e fez história. Marcou seu gol número 77 pela seleção, igualando ninguém mais ninguém menos que Pelé. Era finalmente o momento dele sentar no trono. Até que, companheiros decepcionando, azar. Companheiros decepcionando, azar. Não teve nem a chance de bater seu pênalti. Por que tão cruel o futebol? Eliminado, o sonho acabou, e parecia que alguma coisa dentro do Ney também. O que define o sucesso de uma carreira? Títulos, números, conquistas individuais, longevidade? Eu acredito que é uma combinação entre tudo isso. Mas como tudo isso se relaciona à expectativa que era colocada na carreira desse jogador quando ainda era jovem? Isso afeta na hora de julgar o sucesso de uma carreira? Sem pensar muito, numa escala de 0 a 100, Neymar teve uma carreira nota 95, mas a gente sabe que poderia ter chego a 100. Se a gente comparar com a carreira de qualquer outro jogador, vamos dizer do Douglas Costa, quando ele saiu do Grêmio e foi pro Shakhtar, as pessoas provavelmente esperavam uma carreira nota 75. Ele chegou a 85, superou as expectativas. Usando essa lógica, dá pra dizer que o Douglas Costa teve uma carreira de mais sucesso do que o Neymar? Claro que não. Não é porque o Neymar não correspondeu às expectativas que ele teve uma carreira pior do que alguém que correspondeu. Talvez o motivo de sua trajetória ser tão dolorida não seja só porque ele não conseguiu vencer uma Copa ou uma bola de ouro, mas por conta da maneira que tudo isso aconteceu. Parecia que os deuses do futebol disseram: esquece, Neymar, você não vai chegar lá. E depois da eliminação no Catar, a temporada do Ney acabou em lesão mais uma vez. Não pôde nem entrar em campo na Champions contra o Bayern, PSG eliminado. E na janela de transferências de 2023, ele confirmou que já não tinha mais a mesma energia de antes. Foi pra Arábia. E se existia alguma possibilidade dele pegar no tranco na Liga Saudita, em 17 de outubro de 2023, essa chance caiu por água abaixo. E dessa vez, a lesão não tinha um prazo de algumas semanas de recuperação. Ligamento cruzado anterior, menisco machucado, mais de um ano longe dos gramados. Em janeiro de 2025, Al Hilal rescindiu com ele, e ele foi recusado em quase todos os clubes da Europa. Mas o bom filho a casa torna, uma geração inteira que se apaixonou com futebol por meio de seus dribles, dancinhas, corte de cabelo, até as chuteiras. Via Neymar mais velho, de volta a casa, e dizia: nós acreditamos em você, não te abandonaremos. Mas seu corpo sim, seu corpo te abandonou, Neymar. Em 2025, foram lesões em março, abril, setembro e novembro. Em 2026, recuperação da cirurgia. Voltou a jogar em fevereiro. Não havia sido convocado para a seleção nenhuma vez desde a lesão contra o Uruguai. Mesmo assim, foi chamado para a Copa. A esperança é sempre a última que morre. Mas já não dava mais. Lesão na panturrilha logo antes de começar a Copa. O Neymar já não podia mais carregar o Brasil. Até fez um gol, no mesmo estádio
onde tudo começou. E lá, acabou. No fim das contas, o rei estava certo em colocar o Neymar na mesma prateleira de Messi. Não foi maior que o argentino, mas encantou o mundo e inspirou uma nova geração de craques, como se fosse. Neymar. Neymar não virou Pelé, talvez nunca tenha ocupado o trono que parecia reservado para ele. Mas mesmo assim, eu te agradeço, Neymar. Eu te agradeço, porque durante alguns anos, você foi o único que fez um país inteiro acreditar que era possível. E se fosse para ser alguém, seria você. Foi divertido, foi sofrido, foi bonito. Foi Neymar.